Oi, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, Val Marquese, me segue lá para a gente poder interagir mais no dia a dia. Então, esses dias eu fiz uma live lá no Instagram falando sobre os nossos padrões de comportamentos e como é que eles afetam a nossa vida. Só que aí ficou muito longa porque tem as interações que eu amo, mas aí eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais direto para falar um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas nem faz ideia ou nem parou para pensar que, na verdade, as escolhas que você faz, muitas vezes, apesar de ser considerado uma escolha, por trás tem um padrão de comportamento inconsciente que te faz escolher da forma como você escolhe. E isso acontece quando a gente vê algumas situações de pessoas que dizem, mas por que essa pessoa não percebe que é ruim isso, ou que ela está sofrendo, ou que ela vai sofrer? A pessoa vai lá e faz aquilo, e isso tem tudo a ver com a forma como aquela pessoa aprendeu, e aí ela reproduz isso ao longo de toda a vida. Eu fiz um outro vídeo lá no Instagram, no IGTV, falando sobre os afetos básicos. Essa é uma base de uma teoria da neurociência. E aí, se você quiser conferir, é bem legal. As questões dos nossos afetos ou das nossas necessidades básicas no sentido muito mais emocional. Além disso, esse vídeo a gente vai falar uma base da psicanálise sobre como acontece nos primeiros anos de vida, de nós percebermos certas coisas que acontecem com a gente e que isso pode gerar algumas feridas emocionais ou dores emocionais. E partindo da ideia de que tudo é aprendizado, mas tudo, ao longo de toda a vida a gente está aprendendo. A gente precisa lembrar e saber que esses primeiros 7 anos de vida, o aprendizado que a gente tem ali são os mais importantes. Por quê? Esses primeiros anos, e até mesmo quando a gente está na barriga da nossa mãe, esse aprendizado ele fica automatizado, porque o nosso cérebro ele faz de tudo para gastar menos energia. Então, ao passo que ele aprende uma coisa, ele deixa no modo automático para que a gente vá só reproduzindo. E isso acontece, por exemplo, quando a gente aprende a comer sozinho. Então a gente passa por várias etapas até o ponto da nossa coordenação motora nos possibilitar que a gente consiga comer sozinho. E hoje você se alimenta com garfo e faca ou colher e você nem precisa pensar. Mas um dia você precisou aprender o passo a passo. E você nem lembra desse processo provavelmente. Isso acontece com as nossas emoções. Como o meu foco é principalmente nas questões dos relacionamentos, isso é muito nítido, gente, mas é possível ver em todas as áreas da nossa vida essa repetição de padrões. Os padrões de comportamento, eles surgem baseado num aprendizado ou numa crença que você teve ali lá nos primeiros anos da sua vida. E esse aprendizado, diferente do que normalmente a gente aprende na educação formal, na escola, né, que o professor fala isso e você, ok, entendi. Esse aprendizado é um aprendizado que é das experiências vividas e dos estímulos que tivemos. Então a gente vivenciou certas coisas na nossa vida, recebíamos alguma resposta àquilo e aquilo ficava internalizado na nossa mente. Ao passo que toda vez a gente tendia a evitar, aquilo se causava desconforto, ou a buscar se causava uma sensação de prazer. E isso é baseado no que todo ser humano quer. O ser humano quer se sentir amado, quer se sentir seguro, quer se sentir bem e quer evitar as dores, o sofrimento. Basicamente isso. Só que quando a gente é criança, quando a gente é um bebê, nós passamos por algumas etapas que, dependendo do que acontece com a gente nessas etapas, a gente pode desenvolver algumas dores que a gente pode passar a vida inteira fugindo dessa dor ou dessas dores emocionais. Ou então, passando a vida inteira se conectando com essa dor, essa ferida emocional. E aí os relacionamentos, eles passam a ser cada vez mais sem sentido, cada vez mais a nossa vida passa a ficar com menos cor, nos sentimos menos plenos. A maioria das pessoas nem percebem que estão vivendo a vida assim. Mas aí quando acontece um despertar, fica meio perdido de entender o que é que está acontecendo de fato. Então, quando a gente está nos primeiros anos de vida, por exemplo,
Nós temos essas 5 dores emocionais básicas, como a dor da rejeição, que é desde o período da barriga da mãe ainda. Então, a ferida do abandono na fase da amamentação, a ferida da humilhação, né? O medo de se sentir humilhado, que é no período do desfraude, o período do controle das esfínteres mesmo, né? Na parte do fazer o xixi, do fazer o cocô. Então, tem essa fase, pode surgir essa dor, essa ferida emocional da humilhação, a ferida emocional da manipulação, que é quando a criança começa a ter as primeiras interações com o mundo exterior ali, com outras pessoas, e a ferida emocional da traição, que é no período ali do complexo de Édipo, logo no final daquele primeiro desenvolvimento ali da criança. E aí, gente, essas feridas emocionais, quando você vai ver, digamos, uma pessoa que desenvolveu uma ferida emocional da rejeição, ela nem sabe que desenvolveu a ferida emocional da rejeição, mas na vida dela, ela só diz assim, reclama: poxa, mas eu só atraio pessoas que me rejeitam, eu só atraio pessoas que me oferecem migalhas, eu só atraio pessoas que não me assumem, eu só atraio pessoas... Então, esse processo de só atraio na mente dela, né, ainda no processo de se perceber como uma vítima de todas as situações, ainda não chegou ao ponto de perceber que vem lá de trás, de experiências que ela passou, que estão no inconsciente, e que para isso é preciso resgatar de forma... E aí tem todo um processo para um resgate disso, né? E aí na análise a gente faz isso. Todo esse processo de resgate, porque vai no fundo da causa. O que é que está causando os seus comportamentos hoje? Os padrões de comportamento que são baseados nessas crenças, nessas vivências, lá nesses primeiros anos de vida, em especial os primeiros 7 anos, eles vão sendo reforçados dependendo das situações que você vive na sua vida. Mas olha só que interessante e ao mesmo tempo que incrível, assim. Se você teve uma percepção, né, uma ferida emocional desenvolvida lá nos primeiros anos de vida, a tendência é que você se comporte daquela forma. E olha só, como você está se comportando dessa maneira, vamos dar um exemplo da pessoa que tem a ferida da rejeição, que ela vai se comportar como rejeitada. Como é que a pessoa se comporta como rejeitada? Eu não sou bem-vindo aqui, a minha opinião não me importa. Isso não é consciente, é inconsciente. E ela vai fazendo isso quando, por exemplo, ela tem dificuldade de aceitar que a pessoa não quer saber da opinião dela. Então, ao invés de ela simplesmente dizer, ok, não quer minha opinião, tudo bem, ela se sente como sendo a pior pessoa do mundo. E aí ela começa a ficar ressentida, e isso faz com que ela tenha vários bloqueios. E ao passo que vai vivenciando coisas e a pessoa vai se colocando ali naquela posição de rejeitado, de não amado, que as pessoas elas não te amam, e que você fica naquele excesso de carência e tal, mas que no final vai dar errado, você não se esforça o suficiente ali naquela relação, porque você pensa, poxa, vai dar errado, você é rejeitado mesmo, então para que eu vou me esforçar? Ou você nem começa. Então, todo esse comportamento que vai sendo ao longo da sua vida, na escola, nos primeiros ali relacionamentos que você vai tendo com as outras crianças, na adolescência, na puberdade, etc., vai fazendo com que cada vez mais você acredite naquilo. Então, lá atrás pode ser uma crença que você teve baseado na forma como você foi tratado pelos seus pais ou pelas pessoas que cuidavam de você. E você vai reproduzindo comportamentos que vão reforçando aquela crença inconsciente. Está automatizado. Já está automatizado. E esse processo, e aí é que está a questão. Ok, eu posso ter mais de uma dessas feridas, eu posso estar vivendo minha vida inteira conectada com elas. Como é que eu faço para mudar? Como todo aprendizado, ele precisa surgir de experiências e de novas crenças. Primeiro você identifica qual é a sua crença, né? A crença que está ali, baseando aquele seu padrão de comportamento. E aí você precisa entender e relembrar e reviver essas questões, entendendo aquilo ali, para que você possa ressignificar, trazer um novo sentido, você precisa de fato vivenciar coisas na direção, experiências na direção do novo sentido que você quer dar para sua vida.
Se todos os seus relacionamentos até agora, até hoje, que você está vendo esse vídeo, não deram certo, é preciso que você identifique quais são essas crenças que estão causando seus padrões de comportamento, que estão te limitando, te bloqueando, te impedindo de ter uma vida amorosa, um relacionamento amoroso pleno, leve, saudável. O que é que faz você sabotar a sua relação? Ou o que é que faz você aceitar se relacionar com pessoas que não estão disponíveis emocionalmente, ou que irão fazer com que aquela relação depois dê errado, ou que não vão realmente se entregar e deixar. Você escolheu aquela pessoa. Então, o que é que faz você fazer isso? De onde vem isso? E é aí que a gente analisa todo esse padrão de comportamento vindo lá desses primeiros anos de vida. O mais interessante é que a maioria das pessoas não lembra de absolutamente nada desses primeiros anos. Porque muitas vezes algumas experiências foram tão traumáticas, ou a percepção do que você teve foi tão dolorosa, que fica lá, guardado, bem profundamente, tudo aquilo que você viveu. Então, o processo de trazer para a consciência e dar um novo sentido envolve viver novas experiências que vão te ajudar a ter esse novo padrão de comportamento. Não é todo padrão de comportamento que é ruim. A gente vive baseado nos padrões. São os padrões que fazem a gente fazer as coisas de maneira automática, que faz o nosso cérebro não gastar tanta energia. Ok. O problema é quando esse padrão de comportamento atrapalha a nossa vida, nos impede de ter uma vida plena. É aí que uma ajuda de um profissional vai possibilitar você de se libertar, trazer um novo sentido e viver nessa direção. O que muitas vezes acontece é que mesmo trazendo para a consciência, então vamos imaginar, ok, eu tenho uma ferida emocional da traição, né? Lá no período do complexo de Édipo, lá enquanto eu era uma criança com menos de 7 anos e tal, vivenciando essas experiências do complexo de Édipo, dessa triangulação que existia, né, entre eu, meu pai e minha mãe, ou eu, meu pai e a pessoa que ele se relacionava. Se aquilo ali não houveram dores envolvidas naquele processo, você vai passar a vida inteira nesse processo de triangulação. Sempre vai ser você, o objeto do seu amor, e mais outra pessoa, e mais outra coisa. E você vai viver uma vida se comparando, você vai viver uma vida exaustiva, achando que vai ser traída, que vai ser trocada a qualquer momento. Que vai sempre ter alguém melhor que você e você tem que ser perfeita, você tem que ser maravilhosa, você não pode errar. Isso é cansativo, isso impede você de ter uma vida plena, de se sentir humano, cheio de suas vulnerabilidades, fragilidades e potencialidades também. Então, quando você trouxe para a consciência, ok, eu tenho, tá, certo. E agora? E agora você vai ter que viver novas experiências que vão te mostrar que você não vai ser trocada, que você não vai ser traída, que o seu valor não depende da validação dos outros. O seu valor, você sendo você não precisa fazer nada, você sendo você. Enquanto ser humano, você tem um valor inestimável. E que nada justifica se alguém, por um acaso na sua vida, já te traiu, ou já te deixou, você não foi trocada. O sentido do ser trocado é muito colocado, muito como se simplesmente a pessoa ali, a outra coisa foi melhor que você. Não, a pessoa que você se relacionava, que te traiu, ela tem problemas de caráter, não você. O problema está com ela, não com você. Porque se a pessoa tivesse o mínimo respeito, consideração e caráter, ela não teria lhe traído, ela teria sido honesta, dito, olha, não dá mais, desculpa, e seguido a vida dela. Isso é o que as pessoas que têm caráter fazem. O que faz uma pessoa trair, óbvio, não é só falta de caráter, né? Não vamos endemonizar. Porque a traição, aí a pessoa já tem outras questões. Quem tem uma ferida de abandono, por exemplo, facilmente pode trair outra pessoa. Se ela está vivendo na dor, ela pode trair alguém antes de ser traída. Porque o medo de ser abandonado também pode fazer ela fazer isso. E por aí vai. Tem muitos outros motivos que fazem alguém trair, né? Mas aqui a questão é que mesmo que você trouxe para a consciência,
ainda assim você precisa acompanhar todo um processo para que você consiga de fato se libertar e acreditar inconscientemente e substituir, trazer um novo significado de que você não precisa viver nessa triangulação e nessa competição com outras pessoas, com outras mulheres, com outras, né, situações. Você por si só basta e você pode ser amada, respeitada por alguém que realmente perceba o seu valor. Então, esse processo, ele envolve um acompanhamento e vivências. Quando a gente fala que, muita gente diz, nossa, tanta gente falando de amor próprio, tanta gente falando de amor próprio na teoria. E realmente fica muito teórico, porque na prática o amor próprio, ele vai ser muito singular. O que pra você faz sentido, talvez pra outra pessoa não faça. Por isso que é tão perigoso você esperar que as pessoas digam o que você tem que fazer. Você querer alguém, um terapeuta, que te diga o que você tem que fazer sem que você pense, sem que você se conheça. Porque quando você sai de você mesmo e consegue enxergar, e aí é por isso que a fala, ela ajuda tanto. Você vai falando sobre suas qualidades, você vai falando sobre suas dores, isso vai fazendo com que você se olhe de fora. E esse olhar de fora vai te possibilitar a se conhecer mais e a melhorar e a ser sua melhor versão. Mas esse processo, ele precisa partir de você, com a ajuda de um profissional, e que vai possibilitar que você se conheça baseada nas suas experiências, na sua história, no seu íntimo, na sua essência. Se você pega uma história de alguém, por mais que seja inspiradora, e acha que você fazendo as mesmas coisas vai funcionar, você pode se frustrar. Porque a questão do amor próprio, veja, o amor por você. Como é que você vai saber se amar? Se conhecendo. E esse processo envolve você perceber quais são essas dores que causam, essas crenças que fazem com que você tenha padrões que limitem a sua vida, que façam você escolher as mesmas coisas, mesmo você achando que está fazendo diferente. Mesmo você, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? E aí essa ansiedade toda, né, gera uma culpa quando as coisas dão errado. E isso tudo só vai causar mais sofrimento e mais dor. Então, gente, e você que está me assistindo, é muito doloroso, sinceramente falando, eu digo por experiência própria, quando você percebe que você não é uma vítima da vida, das circunstâncias. Talvez os primeiros anos de vida que você passou, realmente você não tinha controle, né? Você estava ali numa situação de receber, de aprender. Mas ao longo da sua vida, você não é uma vítima. E você é a única pessoa que pode mudar a sua realidade. Como, Valéria? Como eu faço isso? Você precisa conhecer o que quais são essas crenças, essas dores, o que você está se conectando ainda aqui, que impede você de superar isso e viver novas experiências com um significado e um sentido que te façam se sentir plena, se sentir bem com o que você está vivendo. O que está limitando você? Não é só mentalizar ou pensar, isso ajuda, isso é um passo importante. Mas conhecer de fato, para que você entenda o porquê e a partir disso você tenha um sentido. Eu entendi o porquê e agora um para quê, um sentido para isso, um novo sentido você vai ter vivendo novas coisas, sentindo novas coisas. Para um relacionamento leve, saudável, tranquilo, você precisa, e aí na vida toda você só teve relacionamentos que foram ruins, você precisa perceber o que é que está te conectando, qual é esse padrão que está se repetindo, a partir dali, traz para a consciência, dá um novo sentido para aquilo. Você não é vítima, mas também não precisa se sentir culpada por isso. Todas nós temos esse processo, e a partir dali você vai fazer todo um processo de novo aprendizado desse novo padrão, com novas experiências, permitindo ser amada,
permitindo receber ajuda, permitindo que pessoas boas cheguem e fiquem na sua vida. E aí é onde entra certos comportamentos, certas atitudes que às vezes afastam esse tipo de pessoa e atrai aquele outro que você não quer mais. E por isso que com o acompanhamento você consegue ir percebendo, opa, tô chegando, tô caindo na mesma armadilha. Eu mesma estou me sabotando. Eu mesma estou sabotando essa relação. Você até atrai uma pessoa de qualidade e aí começa a surgir problemas, sabotar. Opa, tô fazendo a mesma coisa, olha só isso aqui. E é nesse manejo que você vai conseguindo se libertar desses padrões que te limitam, desses padrões que não te atrapalham de ter uma vida plena. Todas nós queremos ser amadas, todas nós merecemos ser amadas, todas nós precisamos pensar em nós também. Todas precisamos disso. Mas para que a gente crie conexões com as outras pessoas, é preciso a gente não só dizer, eu quero, eu mereço, mas perceber o que é que está fazendo a gente não viver o que de fato a gente merece. E, gente, sabe o que acontece também? Que tem gente que mesmo vivendo certas coisas boas, ela não sente, então ela é amada por alguém, mas ela não se sente amada. E aí, de onde vem isso? Lá de todas essas dores, essas feridas emocionais. No dia que eu percebi que as minhas decisões eram baseadas nesses padrões lá inconscientes, no que eu vivi da minha infância, tudo mudou. Mas ainda hoje eu preciso estar sempre, né, com o apoio, o suporte profissional também, estar sempre no caminho do que eu quero trilhar, das novas experiências que eu quero ter na minha vida. É um processo que vale muito a pena, porque você vai estar investindo na pessoa que mais vale a pena na sua vida, que é você. E isso não só vai contribuir para você, vai contribuir para quem está do seu lado, para todos à sua volta, porque nenhum relacionamento saudável com outra pessoa pode ser construído se a gente não tiver construído antes um relacionamento saudável com a gente. Se a gente não tiver sentido amor por nós, primeiro, a gente não tem como amar outra pessoa. A gente não tem como amar de forma saudável alguém. E enquanto você estiver conectada com essas dores emocionais, seja lá quais forem, você vai ter essa dificuldade. Então, os padrões de comportamento, eles afetam a nossa vida inteira. E para que a gente consiga criar novos padrões de comportamento, a gente primeiro precisa resgatar quais são esses que estão dominando a nossa vida, limitando a nossa vida, e a partir dali trazer um novo sentido com novas experiências e um novo aprendizado. Tá? Então esse vídeo é para a gente começar a falar disso. Ficou menor, né, em comparação à live, mas depois a gente vai trazer mais outros assuntos sobre isso. E eu falo a vocês, gente, vale a pena. É um processo que, imagine, se você viveu a vida toda, 30, 40 anos de um automático, não vai ser em um mês, 2 meses que tudo vai mudar da água para o vinho, mas é um processo gradativo que vale muito a pena. Porque só de trazer para a consciência, você já consegue avançar bastante. Já é um avanço muito importante. Agora, os próximos passos para que você consiga ter resultados positivos em direção do que você quer, demora mais um pouco, mas você já, o bom é isso, você vai passo a passo já sentindo as mudanças em você mesma. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E a gente interage mais lá pelo Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo.